Olá, sejam bem-vindos, boa tarde. Esse é o nosso entrevistado da semana do Brasil61.com. A partir de agora, você confere um bate-papo exclusivo com Carolina Moraes Estrela, especialista em gestão de resíduos sólidos. Ela que é advogada, mestrando em ciências jurídicas e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Lembrando que essa entrevista você confere nas nossas redes sociais e no canal do YouTube do Brasil61.com. Não esqueça de deixar seu comentário, compartilhar e acessar as nossas principais redes. Carolina, muito obrigado por nos receber. Bom, eu que agradeço o convite. É sempre importante participar de debates como esse, que refletem diretamente na vida das pessoas, né, no ambiente em que vivenciam e que executam as suas tarefas, as suas funções e a vida mesmo em síntese. É verdade, eu vou puxar para um ponto que você falou, reflete na vida das pessoas. Hoje nós vamos conversar sobre saneamento básico, que é um direito constitucional que reflete na vida das pessoas, mas muita gente ainda tem dificuldade de entender esse tema. Você pode começar explicando para a gente um pouco sobre a síntese do saneamento básico no Brasil? Bom, Alan, primeiro, quando a gente fala de saneamento básico, a gente tem que lembrar que sanear, essa palavra ela vem do latim, sanear é tornar saudável. Né? Então, o saneamento básico no Brasil, como você bem falou, ele é um conjunto, né, de serviços que visam melhorar diretamente a qualidade de vida das pessoas. E quais são esses serviços que são contemplados pelo saneamento básico? É o tratamento da água, o tratamento do esgoto, a coleta de resíduos, não é? A limpeza urbana, a drenagem, infraestrutura. Então, esse conjunto de ações, não é, a que todo cidadão brasileiro tem direito a um ambiente saudável, a desfrutar de um ambiente saudável, eles constituem o saneamento básico, não é? Ou seja, é um tema que ele está ligado tanto à saúde quanto à economia, por exemplo, né? Na verdade, é um tema correlato, né? Saúde, meio ambiente, eu sempre costumo dizer isso, saúde, meio ambiente, eles refletem diretamente na economia de um país, é óbvio. Por quê? Porque quando você tem qualidade de vida assegurada, né, qualidade de vida, qualidade ambiental urbana, é importante dizer que 89% das pessoas no Brasil vivem nas cidades, então a gente precisa falar sobre qualidade ambiental urbana, né? A manutenção desta qualidade ambiental capacita os cidadãos ao melhor exercício econômico, concorda? Sim. Ao acesso acesso a oportunidades de exercer a sua atividade lucrativa. E quando eu tenho acessos à atividade lucrativa, eu tenho movimentações diretas na economia, como, por exemplo, é o caso do novo marco do saneamento ambiental. Um dos pilares dele é a movimentação econômica que se pretende atingir no país. E é isso que com eu a ia te geração de perguntar. emprego em renda, enfim. Exatamente. Você citou agora o novo marco do saneamento, né? Ou seja, a legislação do saneamento ela se alterou no Brasil em 2020. Então, eu queria que você comentasse sobre quais os principais pontos dessa atualização. Uma das principais consequências, um dos principais impactos é que os municípios têm até julho, né, as prefeituras têm até julho de 2021, um prazo estabelecido para a criação de cobrança do seu serviço de coleta de resíduos, de lixo, né? Então, entre aspas, as pessoas costumam falar taxas, né? Porque tem as diferenças técnicas, taxa, imposto, contribuição de melhoria, enfim. Mas é fato que os municípios eles têm que estabelecer os seus parâmetros de cobrança para o serviço de lixo, que é uma competência do Executivo Municipal. Então, a legitimidade para a execução dos serviços de limpeza urbana, de manejo de resíduos, ele é do Executivo Municipal, que geralmente faz isso com recursos próprios, não é? Então,
os municípios que não têm nenhum valor atribuído, que não têm nenhuma forma de cobrança já estabelecida. Então, saneamento, os municípios têm que estabelecer essa sua forma de cobrança, e ele traz também uma possibilidade de que esses municípios, essas prefeituras, façam cobrança através de concessionárias, como através da cobrança da conta de água, na conta de luz, ou mesmo no IPTU. Nós estamos falando num país que tem aproximadamente 3 mil lixões a céu aberto, sendo que nós temos menos de 6 mil municípios no país. Significa dizer que nós temos mais lixões a céu aberto, mais cidades com lixões a céu aberto, do que cidades que já fazem destinação ambientalmente adequada. Então, esse é um cenário difícil de compor, mas é importante que se diga que, mesmo assim, num país onde a maioria da população vive sem acesso a saneamento básico, é importante, é um avanço, sim, para o setor a aprovação deste novo marco. Uhum. E, Carolina, então a gente pode falar que o saneamento no Brasil hoje tem muito a melhorar? E quais os pontos que a gente pode melhorar? E quais os pontos mais positivos que você encontra nos municípios por aí? Olha, eu acho que esse estabelecimento da cobrança, ele é importante, porque realmente precisa ser dimensionado. A gente vive uma crise sanitária, né, através do enfrentamento à Covid. Nós temos, e isso impacta diretamente, economicamente, no nosso país, é óbvio. Nós temos as cidades, elas estão... Esse serviço de limpeza urbana, por exemplo, geralmente é o maior contrato da prefeitura. Então, isso ser arcado somente com recurso próprio prejudica outras áreas, né? E a relação direta com o consumo. Então, a população, ela precisa ser parte integrante, né? A política pública, ela tem que ser feita para as pessoas, mas com as pessoas, sobretudo. Porque você precisa entender qual é o impacto que o lixo que você gera causa na sua cidade. A cidade é o cidadão, concorda? Então, você precisa entender que o serviço de limpeza urbana, o serviço de coleta de resíduos da sua cidade começa lá, quando você escolhe a sua forma de consumo e como você decide a forma de descarte ambientalmente adequada. E agora, explicando um pouco mais da parte econômica, que a gente já apontou em algumas outras perguntas, mas falando mais especificamente dessa parte, queria saber, queria sua opinião sobre como é que fica a cobrança da taxa de coleta dos municípios agora, e uma preocupação de todo mundo, uma preocupação da população de modo geral, é como vai ficar a cobrança. A cobrança vai pesar mais no bolso do consumidor? Como é que vai ficar essa parte financeira? A gente tem que ser estabelecido um plano para a cobrança, tem que ser o gestor público municipal, as pessoas que fazem a gestão do serviço de coleta, de limpeza urbana, enfim, né, que tem ali a gestão do saneamento, tem que estabelecer um plano responsável de cobrança, né, para essa contribuição, para essa taxa, para essa tarifa, enfim, que exige alguns estudos de viabilidade, né? Então, você precisa entender como é esse funcionamento diante da cidade, quais são as capacidades, como vai fazer essa cobrança, vai fazer na conta de água, na conta de luz, como vai ser feita? Vai ser feita no imposto predial, no IPTU? Como é que será feito isso? Então, você precisa identificar, primeiro, tem uma questão de ordem tributária, né? Questão de ordem tributária, uma questão de ordem econômica. Então, tem uma multidisciplinariedade entre vários setores da administração municipal. Economia, planejamento. É importante que essa seja uma questão de governo. Então, planejamento, economia, a questão tributária, né, fiscal, controladoria, o serviço técnico, né, que tem que dar os subsídios técnicos para essa cobrança.
Então, isso é um aspecto. O serviço técnico ele vai embasar, que serviço técnico que eu digo o quê? O técnico operacional, ou seja, quais são as suas características, qual é o seu plano de gestão de resíduos, como é feita a geração do seu resíduo, qual é a gravimetria do resíduo, como as pessoas consomem, quanto elas destinam, enfim. Esses subsídios técnicos eles vão fornecer os dados para que um serviço, um trabalho tributário, econômico e jurídico seja estabelecido. Isso é um primeiro aspecto. Há a possibilidade de cobrança através das concessionárias, nos lugares que já há um contrato de concessão, né? Então, isso é uma possibilidade que o gestor deve observar. Isso é um aspecto. Uhum. E, Carolina, pegando como gancho isso que a gente está conversando aqui, principalmente sobre os problemas de saneamento e o que você relacionou aos problemas dos lixões aqui no país, que nós temos mais de 3 mil lixões, como você citou, eu queria saber se com essa nova legislação os prefeitos eles têm um prazo para realizar essas adequações. Há esse prazo, há essa meta? Sim, eles têm um prazo. Julho de 2021. Então, esse trabalho ele deve estar em curso. E já que a gente está falando desse tema de saúde, que é um tema tão importante, principalmente nesse 2021, pensando agora nos prefeitos, nos gestores que estão assistindo essa entrevista, o que a gente pode falar? Quais são os próximos passos, os primeiros passos agora para esse mês de fevereiro, esse mês de março, para esse começo desse ano, para que eles possam se adequar a essa nova legislação de saneamento? O que eles podem fazer agora, de forma prioritária? Bom, acho que o primeiro aspecto é exatamente o levantamento desses subsídios técnicos, né? Para que possa ser estabelecida uma cobrança desse serviço. Então, como gestora, né, eu diria que o estabelecimento de um grupo de trabalho é muito importante, com as metas bem estabelecidas, bem definidas, para que se cumpra este prazo que foi determinado na legislação. Perfeito, muito obrigado. Nós chegamos assim ao fim do nosso bate-papo, que com certeza foi muito valoroso. Obrigado, Carolina, obrigado a todos que nos acompanharam. Tá bem, muito obrigada também.